Vamos então continuar ministrando sobre o tema Deus transforma, mas não muda, né? Esse ano temos profetizado que é um ano de mudança. Temos profetizado porque foi o que o Senhor colocou no nosso coração, e realmente, não é? Já aí nos primeiros dias desse mês, desse ano, nem completamos ainda, né, o primeiro mês do ano, estamos no finalzinho, acho que amanhã é 31, né? Não, hoje é 31, então hoje é o último dia. Já aconteceram mudanças significativas mudanças que eu nem imaginaria que aconteceriam, né? Na congregação, na superintendência. Eu tenho certeza que outras mudanças virão, embora muitas vezes, né, em função dessa resistência que nós temos com mudanças, nós podemos achar que elas são mudanças negativas, mas eu quero te desafiar a você contrariar os seus olhos e as suas emoções, e que você acredite que toda mudança que vai acontecer esse ano é uma mudança para o bem. Amém? Algo vai acontecer, aleluia, até porque já está acontecendo, amém? Então vamos ministrar, por isso estamos ministrando sobre esse tema aqui, e hoje eu quero continuar falando com vocês sobre os pilares que nós temos que levantar a nossa vida para que tenhamos uma mudança sustentável, né? Então nós precisamos primeiro estar estabelecidos sobre o alicerce. O apóstolo Paulo diz que já que nós cremos nele como Senhor, aceitamos ele como Senhor da nossa vida, nós temos que estar enraizados nele para que possamos construir nossa vida sobre ele. O apóstolo Pedro diz que Jesus, ele é a pedra principal, a pedra angular do alicerce. Ele é o alicerce, amém? O apóstolo Pedro também diz que se nós não crermos na mensagem de acordo com a vontade de Deus, ela se torna, em vez de uma pedra de alicerce, se torna uma pedra de tropeço. Ela é a pedra que nos sustenta, mas também pode ser a pedra que nos fará cair. A verdade é que o ser humano não quebra princípios, ou o ser humano se apoia nos princípios, não é? Usa os princípios de Deus como alicerce para a sua vida, ou os princípios vão quebrá-lo. Por isso que tem muito crente quebrado, não é? Então, nós precisamos então estar nesse alicerce, e para estarmos nesse alicerce nós temos que ter os compromissos em pelo menos 4 áreas da nossa vida de fé. A nossa vida de fé pode ser dividida em 4 áreas: o compromisso congregacional, o compromisso com o mandamento, o compromisso com o pastoreio e o compromisso com o relacionamento com Deus, amém? Repita comigo: congregação, comunidade, que é a comunidade, né, que fazemos parte. Então, vamos falar comunidade melhor: comunidade, mandamento, pastoreio e relacionamento com Deus, não é? Então, essas são as bases de uma vida bem consolidada, né? Então a gente pode separar ou organizar a nossa vida de fé nessas 4 áreas, não é? Uma pessoa pode ter compromisso com a comunidade de fé da qual ela faz parte, mas não necessariamente ela está andando em mandamentos. Nem todo mundo que decide andar em mandamentos se deixa pastorear, e nem todo mundo que se deixa pastorear busca de fato um relacionamento com Deus, não é? Então tem que estar estabelecido nessas 4 áreas, pelo menos um compromisso em cada uma dessas áreas, não é? Para que nós possamos de fato estar enraizados nele, amém? E ainda nós precisamos então levantar colunas na nossa vida, né? Porque depois que o alicerce está feito, para que a parede seja uma parede sustentável, quem entende de obra aí sabe como é que é, não é? Ela precisa ter colunas para fortalecer. Não é verdade? Alguém constrói aí? O Rodrigo. Cadê o Rodrigo? O Rodinei também, né, Rodinei? Tem que ter coluna ou tem que ter coluna? Imagina se o seu corpo não tivesse uma coluna. Você seria uma minhoca. Entendeu?
né? Então, tem uns que seria uma minhoca bem redondinha, não é verdade? Né? Estereótipo diferente de minhoca. E nós estamos vendo, nós aprendemos, né? A partir do texto de deixa eu achar aqui, de Efésios 4, 17 ao 32. Esse texto, ele, dentro do entendimento e da revelação que eu tenho hoje, esse texto é o texto que mais, assim, mostra para a gente, em detalhes, o processo que nós temos que passar para ter uma mudança, para que o Senhor, através dessa mudança, como diz lá em Romanos 12:2, possa operar a transformação, amém? O Senhor nos transforma por meio de uma completa mudança, e a mudança é de mente. E essa mudança, biblicamente, o termo, se a gente for traduzir por literal, é renovação. Fala assim, renovação. Nós temos que ter uma mente renovada constantemente, até porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia, não é verdade? Então, se a palavra de Deus se renova todo dia, isso quer dizer que a minha mente tem que ser renovada todo dia, senão eu vou ficando para trás, não é? E aí nós vemos muito crente caindo ali num comportamento contraditório e antagônico, querendo e buscando e desejando o novo de Deus, mas sendo um odre velho, querendo conciliar, né? Um odre velho com um vinho novo. E a Bíblia diz que ninguém, e nem ele, deita vinho novo em odres velhos, porque o odre vai se rebentar e o vinho vai se perder. É o jogar pérola aos porcos, né? Então aqui nós vimos nesse texto aqui de Efésios 4, 17 ao 32, não é? Ele define um pouco a nova vida, fala de um padrão, tem que ter uma forma, são nossos líderes, os líderes que o Senhor nos levanta, a nossa vida são essa forma que o Senhor quer que a gente se pareça com eles, não na questão da personalidade de cada líder, particular de cada um, mas dos princípios que vive. Não é? O apóstolo Paulo fala que Timóteo seguia a fé dele, quer dizer, o jeito que Paulo cria nas coisas, Timóteo também acreditava, a maneira de viver, né? Até as perseguições, não é? Tem gente que quer imitar os líderes só na coisa boa, mas tem as perseguições, tem os sofrimentos, tem as dificuldades que nós temos, não é? Então, o líder é a forma, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existe um padrão, e esse padrão, ele não é a gente lendo que a gente vai se colocar nesse padrão, porque o mandamento é ide e fazei discípulos, não é ide e sejam discípulos. Então, para mim ser discípulo de Jesus, alguém tem que me fazer. Fala assim, fazer. Não é? Não é só ensinar é diferente de fazer. Ele fala assim, ide e façam que sejam meus seguidores ou discípulos. E é óbvio, né? Parte desse processo é o ensino, mas ele fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar? Batizar significa muito mais do que entregar a vida para Jesus, mas significa de viver um compromisso com os mandamentos, não é verdade? O que representa uma aliança? Compromisso. Não é verdade? O que representa essa aliança aqui no meu dedo? Que eu tenho compromisso, que eu tenho deveres com alguém, não é? Aliança representa isso. Então, levar uma pessoa ao caminho da obediência, levar uma pessoa ao caminho de negar a si mesmo e ensinar, né, tudo que Ele nos tem ordenado. Amém? E aí nós entramos na fase do processo, né? O processo aí tem 3 fases. Nós temos que abandonar a velha natureza, nós temos que mudar a nossa maneira de sentir e de pensar com relação a tudo nessa vida, e nós temos que tomar posse da nova natureza. Então, são 3 fases do processo. Muitas pessoas, elas não reconhecem a sua nova natureza, elas não reconhecem a velha natureza,
Muitas vezes elas chamam a velha natureza de meu jeito. Elas não entendem que é algo pecaminoso, que é algo maligno, que é algo que vai prender ela numa vida infeliz. Mas tem gente que se defende, não, mas é o meu jeito de ser, eu sou assim. Tudo bem, mas você é assim por causa da velha natureza. E se você decidir abandonar a velha natureza, você então vai abrir espaço para colocar a nova natureza, né? Lembre que se a velha natureza é comparada a uma roupa, é sinal que a velha natureza também é comparada a uma roupa, não é verdade? Não é? Na parábola do filho pródigo, o Senhor manda tirar a roupa dele, velha natureza, manda dar um banho nele, renovação do jeito de pensar e de sentir, e coloca as roupas novas e o anel no dedo, sandálias novas. Então, é importante abandonar a velha natureza. Só que qual é o problema? A pessoa, ela tem coisa que é velha natureza, mas que ela não admite que é. Fica querendo defender a velha natureza dela. Você tem que pedir sensibilidade ao Espírito Santo, humildade, você tem que ter humildade, né, para que você possa reconhecer, né, quais são as partes dessa roupa chamada velha natureza que você ainda não se despiu dela. Costumes, jeitos, formas, maneiras, traços de personalidade, não é? Características do seu caráter que você tem que se desfazer dela. E aí vem a renovação da mente e depois você vai se vestir da nova natureza, né? É uma mudança externa para que o Senhor possa fazer uma transformação interna. Nós mudamos a aparência para que o Senhor transforme a essência, né, e nos dê a mente de Cristo. E nós possamos pensar como Ele pensa, amém? E aí nós entramos em como, né, nós, de fato, começamos esse processo. Eu tenho que abandonar a velha natureza, eu tenho que passar por um processo de renovação de coração e mente, e eu tenho que me vestir da nova natureza. Então, a partir do momento que eu estou firmado em Jesus, que eu tenho compromisso nessas 4 áreas da minha vida espiritual, compromisso com a comunidade de fé, compromisso com os mandamentos, compromisso com o pastoreio, compromisso com o relacionamento com Deus, então eu estou enraizado nele, pelo menos inicialmente enraizado nele. Então agora eu tenho que levantar colunas, fala assim, colunas, para que esse processo de mudança seja transformado, não é? Então, se você não estiver enraizado nele, se você não levantar essas colunas, você vai se frustrar, porque você vai começar e não vai continuar, não vai dar certo, não é? A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Por isso que tem muita gente na igreja hoje, né, com o coração doente, com a alma enfraquecida, com a alma desanimada. Por quê? Porque já está uma vida e mais 6 meses na igreja e ainda não conseguiu completar o processo de pelo menos as mudanças iniciais que a gente tem que ter, não é? Ainda carrega traços de carnalidade na sua vida, e isso é mal, amém? Nós vimos na terça-feira passada, domingo eu não preguei, pastor Marquinhos pregou, estou sabendo que a mensagem foi boa aí, não consegui escutar ainda, né? Então hoje de manhã fiz um aconselhamento poderoso com o Valcão, aí depois de tarde com o Dudu, não é? E aí o dia foi, acabou o dia já, e eu agora estou aqui. Né? Mas vamos lá. Então na semana passada, no domingo retrasado, eu passei assim, em linhas gerais, essas 6 colunas. Na terça-feira passada, nós começamos a falar da primeira coluna, que é abandonar a mentira. Então, a verdade é o caminho de luz, não é? A verdade é o que nos leva a ter a comunhão com o corpo de Cristo. Muitas pessoas, elas acham que a base da comunhão é koinonia, fala assim, koinonia. Koinonia é a palavra grega para momentos, para a gente poder estreitar relacionamentos,
né? Vamos ir no shopping, vamos fazer um churrasco. Isso é koinonia. Mas a base para a comunhão não é koinonia. A base para a comunhão é transparência. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos livra de todo pecado. Então, quem não anda na luz, por mais que faça koinonia, não vai ter comunhão. E quem anda na luz, mesmo que não faça koinonia, vai ter comunhão, vai se sentir corpo, vai se sentir integrado, você está entendendo? Vai ter vontade de fazer parte. Essa é a grande realidade. Então, a base para a comunhão, eu vejo, às vezes muitas pessoas vão assim: pastor, a gente tem que fazer mais comunhão, mas comunhão não se faz. Comunhão é efeito colateral, comunhão é consequência de andarmos na luz. E aí, você está entendendo? Nós podemos ter a koinonia que vai nos ajudar, sim, nunca atrapalha, mas vai nos ajudar. Mas não é a base. Qual é a base da comunhão? Transparência, não é? Viver na verdade, não é? Não é só não falar mentira, é também não ocultar a verdade, né? Nós vimos os pontos aqui, para a gente tem que conhecer a verdade. Aí vem o problema, que o processo de conhecer a verdade é um processo longo, se vocês continuarem a obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, conhecerão a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade não é fruto de pregação, conhecer a verdade não é fruto de estudo, embora o conhecimento, o conhecimento do estudo, ele é pré-requisito para conhecer a verdade. Conhecer a verdade é quando a gente entra num nível de revelação da palavra, e isso, meu irmão, Deus só dá para quem é discípulo dele. Na parábola do semeador, ele disse aos discípulos, olha, ele contou a parábola do semeador, o pessoal não entendeu, os discípulos chamaram ele à parte depois, e ele falou assim: vocês são pessoas, digamos assim, bem-aventuradas, porque Deus fala com vocês claramente. Aí ele explica a parábola do semeador. Você está entendendo? Não é? Então, isso é muito importante entender, porque o processo de conhecer a verdade não é simplesmente você ler Bíblia, não é? Tem até um ditado que a gente diz aí que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque de fato o conhecimento teórico nos leva a interpretações e discernimentos completamente equivocados da palavra de Deus. Então isso é por isso que as pessoas não conseguem abandonar a mentira, porque conhecer a verdade não é fácil. Porque para conhecer a verdade tem que ser discípulo de Jesus. E ser discípulo, tem um pastor, não lembro o nome dele agora, ele fala assim: a salvação não custa nada, mas o discipulado custa tudo. Essa é uma grande realidade. Não é? Custa tudo. Mas vamos lá, continuando então. Depois então que nós conhecemos a verdade, nós temos que ser cativados pela verdade, nós temos que falar a verdade, e temos então que viver sem falsidade. Agora vamos para o segundo pilar, Segundo pilar. Pastor, isso é só para mudar? Só para começar a mudança. Só para sustentar um processo de mudança na sua vida. Entendeu? Lembrando, vida com Deus de verdade, não simplesmente uma vida religiosa. Irmãos, eu não estou aqui pregando para vocês terem uma religião, amém? Estou pregando para vocês terem vida com Deus, amém? Aleluia? Essa é a mensagem que Deus me deu. Não, eu estou dizendo a mensagem, não o sermão. A mensagem que Deus me deu para pregar é a mensagem que vai levar você a ter uma vida verdadeira com o Senhor, se você estiver disposto, Então, a porta é estreita, o caminho é difícil, vida com Deus não é para quem quer o mais fácil, é para quem quer o melhor, amém? E hoje eu quero falar com você sobre o segundo e o terceiro pilar, se der tempo. A hora está avançada. O segundo pilar é não dar oportunidade para
o diabo nos tentar. Então, eu tenho que estabelecer uma rotina na minha vida, aonde eu não dê oportunidade para o diabo me tentar. E por que muitos crentes, volta e meia, caem no pecado? Né? Porque o cair é do homem. Quer dizer, o cair faz parte da natureza do homem. Então, o que eu faço para não cair? Não dar oportunidade para o diabo me tentar. E hoje, né, infelizmente, as pessoas dão muita oportunidade para o diabo. Muita oportunidade. Eu quero falar para você sobre isso um pouquinho hoje. Então, no versículo 26, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, nós vemos aqui que nós damos oportunidade para o diabo tentar a gente, cultivando sentimentos que a Bíblia diz para a gente não cultivar. No caso aqui, o apóstolo Paulo está usando o exemplo ele está usando a raiva como exemplo. Mas a verdade é que nós temos existem muitos outros sentimentos que, se nós deixarmos ficar na nossa vida, não é, deixar passar o dia inteiro com a gente, nós vamos dar sim oportunidade para o diabo nos tentar. Eu quero usar um texto aqui de Tiago 1, do 12 ao 18, para que a gente entenda como que nós damos oportunidade para o diabo tentar a gente e o que nós temos que fazer para não deixar o diabo dar essa oportunidade. Será que tem como tirar esse chado desse negócio ou não? Se alguém puder me ajudar aí, os caras bons aí da técnica, entendeu? Vamos lá então, eu quero ler com você, eu vou tentar ler pausadamente, Tiago 1, do 12 ao 18, para que você possa refletir comigo. Nós estamos aí ainda sem o nosso recurso visual do projetor. Tiago 1, do 12 ao 18. Mas acompanhe comigo na Bíblia, né? Vá marcando aí, vá anotando, que isso é muito importante, amém? Diz assim, olha só: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Quando alguém for tentado, não diga que esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos, tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade. Olha o ponto anterior, verdade, né? A fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Amém? Então deixa eu tentar explicar assim, não é? De uma forma que, a fim de te ajudar a entender melhor, né? Primeiro, nós temos que reconhecer que nós somos maus. O que nós somos? Maus. E nós nunca seremos bons. Nunca. Quando eu falo nunca, esse nunca está ligado a essa vida humana. Até nós sermos revestidos de incorruptibilidade. Isso só vai acontecer na volta de Jesus. Quem estiver morto vai ressuscitar já com um novo corpo incorruptível. E quem estiver vivo, não é? À medida que estiver subindo às nuvens,
A Bíblia diz que no fechar e abrir de olhos, o nosso corpo mortal será revestido de incorruptibilidade. Ou seja, vai ser transformado. E aí, meu irmão? Não é? Aí, ia perguntar, ó morte, aonde está o seu poder de ferir? Ó morte, onde está o seu aguilhão? E a morte acabou. Ou seja, o mal, ele vai ser completamente tirado da nossa vida. Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu o mal na natureza humana, mas ele continua em nós, só que vencido. Amém? Mas a nossa essência é má. Esquece que você vai ficar bom. Não, você não vai ficar bom. Você tem que ficar rendido. Fala assim, rendido. A questão não é você ficar com uma natureza boa. Isso não vai acontecer até você ser revestido de incorruptibilidade. A questão é você ficar rendido ao Senhor. Não é? Ser dominado pelo Espírito, para que Ele gere o fruto dele em você. E a partir do fruto do Espírito, você vai ter a condição sobrenatural de dominar a você mesmo. Isso é gerado pela transformação. Mas antes disso, eu tenho que ter uma mudança. É ou não é verdade? Não é? Para que essa transformação seja operada por Deus na minha vida. Então, eu sou mau, você é mau. A nossa tendência é maligna. O ser humano, ele é capaz, tem gente que fala assim, pastor, eu nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Gente, isso mostra que a pessoa não conhece a maldade da sua natureza humana. Qualquer pessoa, em circunstâncias adequadas, é capaz de cometer as piores barbaridades que você pode imaginar. Eu e você temos essa capacidade dentro de nós. Você está entendendo? O que nós temos que fazer, entre muitas coisas, é evitar determinadas circunstâncias. Porque nós temos um instinto, e nós temos um instinto perverso. No contexto desse texto aqui, o apóstolo Paulo então fala para a gente não se enganar. Porque se a gente acredita que a gente é bom, que a gente, não, eu vou chegar um dia no meu relacionamento com Deus, aonde eu vou virar um anjo, vou ter a auréola, isso nunca vai acontecer. Né? Você vai ficar cada vez mais rendido ao Senhor, sim. Mas não esqueça que tem latente dentro de você uma natureza perversa que pode estar dominada, que pode estar sob controle, que pode estar dormindo, mas ela continua sendo perversa. E se você não vigiar, ela acorda e ela te domina muito rápido. Quando vê, você já fez o que não era para fazer. Você já planejou o mal. Não é verdade? Entendeu? Você tem que ser isso. Segundo ponto, dentro desse contexto aqui, é que o apóstolo, ele chama a nossa atenção para momentos de aflição. Fala assim, momentos de aflição. Nós vamos passar por aflições? Vamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele nos deu uma ordem. Qual ordem que ele deu? Tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é aconselho, ter bom ânimo é uma sugestão, ou ter bom ânimo é um mandamento? Ter bom ânimo é um mandamento. E eu, sinceramente, acredito que um dos principais mandamentos, em função de que temos uma natureza perversa e de que vamos passar por muitos momentos de aflições. Por isso, quem me conhece, quem tem mais contato comigo aí, sempre sabe que como é que eu começo as minhas conversas com vocês? Está animado? O que é estar animado? É ter bom? Então tem que estar animado. Não é que eu só quero, rapaz, hoje eu levantei, eu não estou com vontade de estar animado, mas eu tenho que estar animado, eu vou me animar, eu vou trazer à memória aquilo que me traz a esperança, é ou não é verdade? Vou pensar em coisa boa, vou ler um salmo violento lá, daqueles bem para animal,
Não vá ler Lamentações de Jeremias nesses dias, por favor. Né? Não vá ler Jó. Não faz isso, meu irmão. Você já está numa aflição, vai ler Lamentação. Né? Está doido? É que nem um cara que quer esquecer, né, aquele relacionamento ruim, vai ler Cantares. Não dá, meu irmão. Você está me entendendo? Você tem que saber o que você vai ler, não é? Vai ler um salmo bom, vai ler uns provérbios violentos, poderoso, né? Então, fique esperto aí. Então, né, ele disse que, em função que nós temos essa natureza, ele disse, gente, ó, cara, no momento de aflição é uma situação perigosa. Né? Quando você, as coisas que vêm para te desanimar, que vêm para te, né? Rapaz, essa é a hora que a sua natureza humana, que está ali controladinha, às vezes, né, meio que dormindo, tem gente que ela está só assim, ó, olho aberto, esperando, entendeu? Você não tem que ter medo de diabo, crente não pode ter medo de diabo, mas crente tem que ter medo de si mesmo. Crente que tem sabedoria, tem medo de si, não tem medo de demônio. Você está me entendendo? Tem medo de si, nem dos outros. Tem medo de quem? De si mesmo. Mas ele diz que se você vigiar e não deixar essa natureza perversa que nós temos, achar oportunidade para roubar o seu ânimo, para fazer você descumprir o mandamento do tem de bom ânimo, você vai ser aprovado. A Bíblia diz que você vai ser feliz. Se você não está muito feliz, é porque você está rodando nesse processo aí. Você não está passando bem essas situações, não é? E ele diz que vai receber como prêmio a vida que Deus promete àqueles que o amam. Como que Deus dá essa vida para a gente? Através de uma transformação. Essa vida é fruto de uma transformação. Nós operamos a mudança, Deus vem com a transformação. Eu sei que eu sou mau, eu sei que eu sou perverso, eu sei que eu não valho nada, meu irmão. Eu não confio em mim. Você está entendendo? Eu tenho medo de mim, não dos outros, e muito menos do diabo. Então, quando vem os problemas, rapaz, eu sei que eu tenho que cumprir esse mandamento. Eu sei que eu tenho uma mente que vai trazer pensamentos enganosos. Eu sei que eu tenho um coração que vai trazer sentimentos enganosos. E eu sei que eu tenho uma natureza que vai usar isso como arma contra mim. E, para piorar a situação, tem um cabra ao derredor, buscando oportunidade. A Bíblia diz que eu não posso dar lugar para ele, eu não posso dar oportunidade. Amém? Amém? E aí eu vou receber essa vida, não é? Aí ele diz que Deus não tenta ninguém. Você já viu aquele assunto? Não, tem uns assuntos de crente aí que eu ouço, eu fico, meu Deus do céu. A pessoa fala assim, não, uma pessoa que é muito tentada, é porque Deus tem um plano especial para ela. Você já ouviu isso? Você já viu isso? Meu, da onde que os caras tiram essas coisas, meu irmão? É quando uma hora a tentação, uma hora a bênção. A Bíblia diz que a pessoa é tentada porque ela está se deixando de enganar. Ela se deixa atrair e enganar. Então, uma pessoa que é muito tentada é uma pessoa que não está vigiando, é uma pessoa que está se deixando atrair, é uma pessoa que pensa, eu sou bonzinho, missionário, mas não foi para o mal. Meu irmão, que Bíblia você está lendo? Quem é o seu pastor? O Fábio, né, enviei ele agora, né, é um pastor. Quantas vezes eu perguntei para ti, quem é o teu pastor, cara de pau? Quantas vezes? Um monte. Porque eu falei, não está lendo a Bíblia que eu leio, não está seguindo o modelo que eu sigo, porque, né? Foi ou não foi? Ele está tomando jeito, graças a Deus. Né? Então, e hoje já está liderando uma igreja, olha só que bênção, não é? Você acha que ficou melhor para ele? Ixi, irmão. Agora que o negócio estreitou. Aí Paulo, então, em função disso, ele
né, ele explica, olha o contexto, natureza perversa, né? Terrível. Vão passar por aflição. Rapaz, quando começa a dar problema na vida da gente, quando as contas apertam, quando o casamento começa a ter aqueles conflitos, que a gente dá vontade de levantar a mão para o céu da glória a Deus todo dia, não é? Quando as coisas na igreja, na liderança estão funcionando bem, meu irmão, é um prato cheio para a sua natureza perversa. O apóstolo Paulo explica, o Tiago explica, né? Como é que a gente é tentado? Mas as pessoas são tentadas, não porque Deus tem um plano maravilhoso, Ele tem para todo mundo, não porque Deus quer coisas grandes para você, mas é porque Ele quer para todo mundo, Ele é Pai de todo mundo, Ele não faz acepção de pessoas, amém? Ele tem funções distintas, mas todas elas nos levam à grandeza que Deus tem para nós, se os submetermos a ela, entendeu? As pessoas então, elas são tentadas, quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. É por isso que você é tentado. Você é atraído e você é enganado, não é? Então, eu tenho um mau desejo. O que eu tenho? Quantos? Um monte. O que eu tenho que fazer então? Rapaz, eu não posso ser atraído. E se eu for atraído, eu não posso ser enganado. Mas, meu irmão, o que é mais prudente? Trabalhar para não ser atraído ou trabalhar para não ser enganado? Porque, meu irmão, quando a gente é atraído, meu irmão, a probabilidade de sermos enganados é muito grande. Você está me entendendo? É muito grande. Porque, meu irmão, desejo, vontade é que nem ladeira abaixo. Se largar, meu irmão, ninguém segura mais. Não é? Então, é muito perigoso isso. Aí, esses desejos fazem com que o pecado nasça. Entendeu? Então, né? O que é o pecado nascer? É quando você começa a ter a intenção, fala assim, intenção. Não é? Só que tem muitas pessoas que têm intenção, mas acham que não vai fazer. Só que intenção já é pecado. Jesus disse que se a gente olhar para uma mulher, né, na intenção de possuí-la, não é uma atração. O homem tem atração por mulher e a mulher tem atração por homem. Isso é fato. Deus criou assim, meu irmão, e fica longe. Entendeu? Essa é a realidade. Esse negócio de amizade, mas a pastora, ela é minha amiga. Ou você está para o lado errado, ou você está se enganando. Você está me entendendo? Ai, uma amiguinha, pastor, eu gosto. Pastor. Não, pastor, nada a ver, pastor, eu nem sinto nada, eu gosto só de conversar com ela. Meu irmão, então o seu problema é pior do que eu imaginava. Não existe, meu irmão. Entendeu? Não existe. Você está me entendendo? Depois que eu virei crente, meu irmão, eu gostei de mulher mais ainda do que eu gostava, eu já gostava bastante. Então, meu irmão, arrumei uma bem boa para mim, para não ter problema. Você está me entendendo? Não é? Porque, pensa, meu irmão, aí vai ficar, não, eu tenho amizade, ai, mas pastor, eu olho para ela, pastor, é que nem a minha irmã. Cara, tá complicado. Eu não tenho irmã, mas se tivesse, eu acho que eu não ia ficar no quarto com ela conversando sobre cabelo, sobre unha. Não, você está me entendendo? Que é um problema também, às vezes, das irmãs casadas, né? Elas querem que o marido, às vezes, seja amigo delas. O marido vai ser teu marido, não vai ser teu amigo. Não vai conversar de cabelo, não vai conversar de não sei o quê. Se o seu marido, na hora que você estiver triste, te abraçar e chorar, se preocupa com ele, meu irmão. O cara, ele está muito sensível. Ai, eu te entendo, meu amor. Ai, fica assim, não. Ai, meu Deus do céu. Meu irmão, esse cara perdeu o instinto da caça. Se esse cara vê um javali, ele sai correndo. Entendeu? Já era, meu irmão, já era. Entendeu? Não é? Precisa passar por um tratamento, assim, daqueles bem forte. E isso não é preconceito, não. Isso é a natureza do homem, amém? E natureza da mulher. Não é? Anda chorando, meu guri? Abraçando a Gabi? Por favor, né, mano? Me olhou com uma cara que eu fiquei preocupado, esse guri agora.
Vamos lá. Então, né, nós temos que ter esse cuidado aí, beleza, gente? Esse é o processo, amém? A gente tem mau desejo, então, se a gente deixar ser atraído, a gente vai ser enganado, então a intenção começa a crescer. Como que a intenção começa a crescer? Quando você, não, eu sei que eu não vou pecar, mas vamos imaginar uma situação hipotética que isso não fosse pecado. Já virou a intenção. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você está me entendendo? Imagina se isso. Você monta um quadro onde você tira o pecado daquilo e você imagina. Aí, meu irmão, já virou o quê? Intenção. Dali, você só não vai praticar se tiver sorte, porque se der azar, você faz. Essa é uma grande realidade. Seja o que for. É uma briga, é uma situação, né? Ou você fica alimentando a sua razão. Gente, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim ou não? Mas eu fico alimentando a razão para ficar bravo com um cara que nem esse. Por mais que eu tenha razão, a minha razão me dá direito de desobedecer o mandamento? Não. Posso estar certo. Posso estar redondamente certo. Mas isso não é motivo para mim alimentar raiva, sentimento faccioso, ódio, inveja, sentimento de rejeição, sentimento de me sentir injustiçado. Ai, estão fazendo isso comigo. Você já viu que a pessoa é sentimental? Entendeu? Eu faço muito aconselhamento, então às vezes eu vejo, né? A pessoa começa a falar o sentimento dela e fala, eu consigo discernir, bom, agora é a hora de despejar o lixo. Aí eu eu ativo o modo lixeira e fico só deixando rolar. Depois que a pessoa fala, aí, bom, agora vamos conversar. Agora deixa o sentimento de lá e vamos falar de princípio agora, porque é o que resolve a vida, na verdade, não é? Porque uma coisa que eu aprendi no Ministério de Aconselhamento, se a gente se comove, a gente tem que ter compaixão das pessoas, amém? Mas a gente não pode se comover pelas mazelas dela. Compaixão é uma coisa, comoção é outra coisa. A compaixão é o que nos leva a amar a pessoa. A comoção é o que nos leva a concordar com ela. Está me entendendo? Isso é ruim. Compaixão nos leva a amar, nos leva a ter misericórdia, nos leva a sentir a dor dela, o sofrimento dela. Agora, ela me comover, isso é comoção. Tem muito líder que quer gerar essa comoção para convencer as pessoas a fazer o que eles querem. Isso é mal. Isso não é um instrumento de libertação. Isso é um instrumento de manipulação. E se você deixa o aconselhado te manipular, acabou. Você deixou de ser instrumento na mão do Senhor, amém? Então, nós não podemos ter essa intenção, entendeu? Quando eu começo a defender o sentimento, quando eu começo a imaginar uma situação hipotética onde aquilo não seria pecado, eu já estou com intenção. Então, não, já deu problema. Você já está pecando, aí você está pecando, né? Bom, com base nisso, vamos lá então, né? Vamos discernir aqui o texto de Eclesiastes 10, 8, diz assim, ó: quem abre um buraco, cai nele, quem derruba um muro, será mordido por uma cobra. Não é? Então aqui tem duas linguagens figuradas aqui. Bom, para me manter numa área de segurança, reconhecendo que eu tenho uma natureza perversa, reconhecendo que eu tenho, né, pensamentos e sentimentos enganosos, porque eu tenho que ter o coração e a mente renovado, beleza? Eu preciso, obrigatoriamente, me colocar em uma margem de segurança, para que eu não prejudique a mim mesmo. Como eu falei, olha aqui, a pessoa que tem discernimento espiritual, ela não tem medo de demônio, ela não tem medo dos outros, ela só tem medo dela mesma. Essa é a realidade, não é?
No Ministério de Aconselhamento, nós vimos as pessoas falar assim, eu acredito nisso, de todo o coração eu acredito. Muitas pessoas falam assim, mas pastor, missionário, eu nunca imaginei que eu poderia fazer uma coisa dessa. E faz. Por que ela não imaginou? Porque ela se interpretou como uma pessoa boa. Não, eu sou uma pessoa de boa intenção. Você não tem boa intenção. Eu não tenho boa intenção. Todas as intenções que nós temos, na verdade, são malignas. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que examinar a nossa intenção. Em Provérbios, não me lembro qual agora, se alguém puder achar aí me ajuda, diz assim, se você pensa que tudo que você faz é certo, lembre-se que Deus julga a sua intenção. Ninguém pode julgar a minha intenção, nem a sua, a não ser Deus e nós mesmos. Não é verdade? Então olha só para mim, se você se acha uma pessoa bem intencionada, vigia. Você está se enganando, nós não somos bem intencionados. A gente tem que estar sempre renunciando à nossa intenção, sempre. Por isso que a Bíblia, na aliança, diz que a gente tem que examinar a nós mesmos, porque a nossa tendência é ter má intenção. E a gente justifica a má intenção, a gente mascara a má intenção, a gente dá uma perfumadinha nela, para ela ficar cheirosa, né, e para a gente poder vender ela para os outros com uma boa intenção. Essa é a grande realidade. Nós não somos bons, a gente não vale nada. Sem Jesus, meu irmão, é um pior que o outro aqui. Com Jesus já não está muito bom, imagina sem Ele. Você está entendendo? Fica complicado. Então aqui tem duas linguagens figuradas. Quem abre um buraco, cairá nele. Quem derruba um muro, será mordido por uma cobra. Então, você tem que identificar quais são os buracos. E você tem que identificar quais são os muros, quais são os buracos abertos na sua vida e quais são os muros derrubados na sua vida. Vamos dar um exemplo, eu vou dar o meu testemunho, tá bom? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, não é? Eu era um cara orgulhoso. Eu me achava melhor do que os outros. A minha tendência natural, naquela época, era quando eu conhecia alguém, eu já procurava alguma coisa nela que eu era melhor do que ela, para mim me sentir melhor do que ela. E a verdade é que cada um de nós é melhor do que o outro em alguma coisa, mas cada um de nós também é pior do que o outro em alguma coisa, não é verdade? Todos nós temos coisas boas e coisas ruins, pontos fortes e pontos fracos. Então eu procurava algo assim que eu me sentisse melhor, que eu era melhor do que a pessoa, não com o objetivo de usar isso para ajudá-la, mas com o objetivo de me sentir melhor do que ela, superior a ela. Isso era um buraco. O que isso era na minha vida? Era um buraco, né? O orgulho precede a queda. Então o que me faz cair é um buraco na minha vida. Você está entendendo? Não é? Outro buraco na minha vida. Eu tinha más companhias. A Bíblia diz que as más companhias estragam os bons costumes. Pô, eu preciso adquirir costumes bíblicos. Só que, cara, os meus amigos eram todos pior do que eu. Eu era o melhorzinho de todos, eu acho. Entendeu? Assim, né? Na verdade, tudo farinha do mesmo saco. Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou ter que abandonar essa galera. Mas tinha uns cabos que eu gostava pra caramba. O que eu fiz com eles? Convidei tudo para ir para a igreja. Alguns foram, alguns ficaram um pouco tempo, mas a verdade é que ninguém ficou muito tempo não. Daqueles que andavam comigo, né? Aí eu fiquei só com um amigo. Quantos? E quem era esse um amigo? O meu pastor. Meu irmão, a minha pastora chegava a ficar enjoada. Eu aparecia na casa dela e falava assim, o César de novo. O César não sai daqui. A gente sabe que as irmãs às vezes querem ficar um tempo mais sozinhas em casa, né? É de Deus isso aí. A gente sabe que as irmãs têm necessidade, mas eu não estava nem eu precisava estar com o meu pastor, ele estava lá. Você está entendendo? Eu não tinha essa noção. Então eu vivia na casa dele. Você está entendendo? Essa é uma realidade. Aí, bom, então eu tapei esse buraco, o buraco do orgulho, não é? Outra coisa, eu era um cara brigão, nervoso, temperamento colérico, metido, né? Não, volta e meia eu estava brigando assim de briga física mesmo, entendeu? Super cílio cortado,
cicatriz de um lado, cicatriz do outro, cicatriz na mão, de briga. Meu Deus do céu, de quebrar garrafa assim para dar nos outros, sabe? Às vezes fui quebrar uma garrafa para dar nos outros assim, garrafa quebrou na minha mão, para furar os outros assim. Você está me entendendo? Então, cara, eu tinha um temperamento brigão. Cara, isso é um buraco. É ou não é? Rapaz, tem que fechar esse buraco. Comecei a identificar as coisas que me faziam cair. As coisas que faziam eu perder o controle. Porque o que me faz perder o controle são os buracos da minha vida. Você está me entendendo? Não é? Bom, então tem que tapar os buracos. Eu estou dando o testemunho dos meus buracos tapados. Amém? Então, você tem que achar os seus. São coisas que te fazem perder o controle, te faz perder a razão, te faz descer do salto. Você está me entendendo? São buracos. E a Bíblia diz que quem abre um buraco vai cair nele. Não, você vai cair. A questão é só saber quando. Mas que você vai cair, você vai. Entendeu? A tendência do homem é a queda, não é verdade? O cair é do homem. Então, a tendência, não, eu já estou bem e eu não vou cair. Não é? Eu acredito que eu não vou cair, não porque eu confio em mim, é exatamente porque eu não confio em mim. Só mal afogado o cara que é muito confiante, não é verdade? Não é? E se aventura, não é? Então, eu sei nadar, mas eu não vou me jogar num rio, num lugar aí, sem saber o que eu estou fazendo. Ó, a primeira coisa que eu pergunto, é fundo? Entendeu? Porque senão, meu irmão, o negócio... E o que quase viu morrer, ele ficou pensando assim, ó, rapaz, foi sábado, foi na cachoeira, subi lá na pedra lá e pular para ver se achava o fundo, pulei, fui para baixo e não achei o fundo, olhei assim, já não conseguia ver a luz, e comecei a voltar, nossa, e o que eu estava pensando, quem é que vai fazer Santa Sé amanhã? Porque preocupação do que o rapaz amanhã é sem, o missionário está no fundo ainda. Meu irmão foi tempo, eu vou dizer assim, ó, respirar. Glória a Deus, falei, rapaz, eu não acreditei que era fundo. Um homem velho fazendo essas artes, né? Não faço mais. Quase caí no buraco. A segunda coisa aqui é quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Então, muro fala de princípios, não é? Quando Deus elogia, né, Jó, né, um homem bom, temente, aí né, Satanás fala assim, mas se eu coloco uma sebe sobre ele, uma cerca sobre ele, quer dizer, na verdade, a gente vê ele que Jó era um homem que obedecia o mandamento. Então, os mandamentos são o muro. E a cobra, você sabe, né, que a cobra representa o quê? Bênção? Não, a cobra representa Satanás e seus demônios. Não, um ser astuto, um ser que está à espreita sempre buscando você, a quem possa morder. Então, né, aqui são coisas que você faz que dão acesso a demônios na sua vida. Meu irmão, e demônio? A gente não tem que ter medo de demônio. Como você tem medo de cobra. Mas você tem que entender que se você deixar, eles vão fazer mal para você. Vão ou não vão? Não é? Então, a questão assim, ó, às vezes a pessoa, né, vai entrar no mato. Eu gosto muito de mato. Você gosta de mato, de rio, de coisa assim, meu irmão? Se eu pudesse, eu morava no meio do mato. Entendeu? Mas a minha esposa não tem chamado para ser Jane, então eu não posso virar Tarzan. Você está entendendo? Senão eu morava no mato, eu ia ficar lá, né? E às vezes a gente tentando o mato, o que as pessoas perguntam assim? Será que tem cobra? É claro que tem cobra, meu irmão. Você já viu um mato sem cobra? Que pergunta boba. Será que tem cobra aí? Mas claro que tem, meu irmão. Às vezes numa moita tem cobra, num mato não vai ter. A questão é, não vai dar um rolê de havaiana no mato, né, meu irmão? Sapato, né, de caninho meio alto, né? Você vai, né, fazer uma trilha, você vai passear no mato, né? Tem os caras lá que põem short. Você já viu aquele cara que vai para o mato e põe bermuda e chinelo? Você sabe que ele não entende nada de mato, vai ser todo arranhado, todo lenhado, cheio de coceira, vai ficar uns 2 dias sem dormir depois. Entendeu? Então se protege, porque lá tem bicho. Então a questão
O mundo está cheio de demônio. Pastor, eu estava em casa assim, pastor, e vi um vulto. Qual a novidade? Irmão, demônio no mundo é que nem cobra nesse mato. É cheio. É cheio. A Bíblia diz que eles vão até na sala do trono. Não, pastor, eu vou fazer uma unção na minha casa aqui para não entrar demônio. Meu irmão, lá em Jó não diz que o dia que Deus estava reunindo os servidores celestiais lá, quem é que estava no meio lá? O diabo. Entendeu? Quando o Senhor queria enganar um rei lá, que eu me esqueci o nome do rei agora, se alguém se lembrar me ajuda aí, ele perguntou assim, quem que vai enganar ele? A Bíblia diz, saiu um espírito do lado esquerdo, ó o esquema aí, saiu um espírito do lado esquerdo, eu vou enganar, e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas, falou ou não falou? É um espírito maligno aquilo, gente. Aí o crente acha que está melhor que a sala do trono. Não, na minha casa não vai entrar demônio. Meu irmão, o negócio é não ficar lá. Se estiver dando rolar e passar rapidinho, tudo bem. Mas se ficar lá perturbando, já repreende o nome de Jesus. Mas é óbvio que nós estamos cercados ao derredor por demônio. Eu e você. Não é porque eu sou pastor que o demônio não fica na minha volta. Aí que eles ficam mesmo, eles querem ferir o pastor, para as ovelhas se dispersar. Então, demônio no mundo é que nem cobra no mato. Tem. Mesmo que não seja fácil ver, tem. Então a gente tem que estar protegido. Nós temos que levantar, que nem Neemias, né? Nós temos que levantar os muros. O que é levantar muros? É estabelecer limites. Fala assim, limites. A partir da palavra de Deus, tendo discernimento da sua natureza humana, entendeu? Você tem então que estabelecer limites. Por exemplo, a transparência é um limite, não é verdade? A transparência é um limite. Você quer fazer muita coisa escondida, você está entrando numa área aí, meu irmão, que você está dando chance para o seu eu mal aí te dominar, e os demônios que estão em volta estão torcendo assim, ó, é hoje que ele cai. Porque quem não estabelece limites na sua vida, a questão não é se você vai cair ou não, a questão é quando você vai cair, quando você vai ser mordido por uma serpente. Então, tape os buracos, levante os muros são princípios, e a partir dos princípios, porque entenda uma coisa, ó, olha só, obedecer mandamento, uma pessoa que não se impõe limites, é uma pessoa que não obedece mandamento, ou ela obedece de uma forma que logo ela vai desobedecer, é uma questão de tempo, né? Olha só, vamos pegar assim, todos os grandes homens, quem já ouviu a história de um grande homem de Deus pecar? Quem já ouviu? Uma pessoa fiel a Deus pecar, quem já viu? Qual era o problema dela? Ela acreditava nos mandamentos? Sim. Obedecia a ele de certa forma? Sim também. Mas qual é o problema? Não tinha limite. Não tinha o quê? Não estabeleceu limite. Eu tenho os meus limites, não é? Eu falo aqui, eu sei que, espero que você não escandalize, meu irmão, todo homem gosta de mulher, sim ou não? E eu sou homem, então tem que ter limite com as irmãs. Eu não atendo nenhuma irmã sozinho. Todo ser humano gosta de dinheiro, gosta ou não gosta? Então a gente tem que ter cuidado na administração financeira da igreja. Todo homem é vaidoso, todo ser humano é vaidoso, não é verdade? A gente gosta de elogio, gosta de título, gosta ou não gosta? Então tem que ter limite para essas coisas. São limites que para mim não desobedecer, porque eu sei que se eu não colocar um limite, eu vou desobedecer. Agora, você não pode ver os mandamentos como um limite que tira a sua liberdade. Você tem que entender os mandamentos como um limite que dá liberdade. Eu gosto muito de uma imagem que eu geralmente uso. Imagina que a gente estivesse num terraço de um prédio, e nesse terraço desse prédio de 50 andares de altura, sei lá,
tivesse um campo de futebol. Só que esse campo de futebol, só que esse terraço era reto, não tem parede. A gente ia se sentir livre para correr à vontade e jogar bola? Sim ou não? Não, nem poder chutar a bola direita a gente ia chutar. Eu duvido que ia querer ficar batendo lateral. Não é? Não é? Os caras que jogam na lateral esquerda, lateral direita, iam ser os primeiros a morrer. Agora imagina que tivesse um murão alto assim. A gente não ia poder dar aquele gás para correr até o limite do campo. Por quê? Porque a gente teria segurança que a gente não ia cair. Então, eu teria liberdade para usar todo o meu potencial, dar o meu sprint, chutar a bola com toda a força, sem perder a bola e sem correr risco. Gente, as pessoas gostam de correr risco, parece. Elas gostam de estar no limite do erro. Não, eu estou errando, pastor, mas está no limite, você vai cair. Você está confiando demais em você, não confie. Você tem uma natureza perversa. Você tem um coração enganoso. E tem uma língua destruidora também. Todo mundo, a língua de ninguém é boa aqui, a minha língua é ruim, a de você é ruim. O que eu tenho que fazer é controlar ela. A gente vai ver isso no próximo culto. Não é? Então, sabe, levante essa coluna. Reconheça que você é perverso. Reconheça que as suas intenções não são boas. Não acredite que elas são boas. Não, pastor, mas eu tinha uma boa intenção. Não. Você sempre tem que estar corrigindo as suas intenções. Não creia que você é uma pessoa bem intencionada. Você viu que toda pessoa que acha que é bem, toda pessoa que acredita que é bem intencionada, ela acha que o mundo é injusto com ela? Você já viu isso? Vive numa autocomiseração daí. Adoece a sua alma. Né? Então, levante isso aí, levante os limites na sua vida. Né? Os maus desejos, a tentação é fruto de ser atraído e enganado pelos maus desejos que nós temos. Coloque limite para não despertar eles. Né? Tenha uma rotina saudável. Um dos limites que a gente tem que colocar, que é muito importante, são obrigações. Olha só, por que Davi pecou? Porque estava no tempo dos reis irem para a guerra. O que ele era? Rei. O que ele fez? Não foi para a guerra. Então, quando eu não cumpro a obrigação, eu vou dar espaço para algo. Se eu não faço o que eu tenho que fazer, eu vou dar espaço para o que eu não tenho que fazer na minha vida. Então, responsabilidade é um limite. Você tem que pensar assim em Deus, né? Cara, o que eu tenho que fazer? Quais são as responsabilidades do Senhor? Não abra mão delas. Senão você está correndo o risco de dar espaço para aquilo que você não deve fazer. Davi e tantas outras pessoas fazem isso, fizeram isso. É por isso que tem um ditado que diz que mente vazia. Por quê? Porque uma pessoa que não faz o que tem que fazer, ela abriu espaço, ela deu oportunidade para ela fazer algo que ela não deve fazer. E aí, meu irmão? Dali para lá, é um pulo. É ou não é verdade? Decida levantar sua coluna na sua vida. Decida fazer que nem o apóstolo Paulo disse. Gente, eu me trato duramente. Eu sou duro comigo mesmo, eu sou exigente comigo mesmo, sou cheio de limite e frescura comigo mesmo, para que depois que eu chame outros para essa corrida, eu mesmo não venha a ser desclassificado. Isso é importante. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor, amém?